Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre não contar os seus planos para os outros, que é uma coisa que pode te prejudicar muito. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo por que isso te prejudica quando você sai contando tudo que você quer fazer, e não tem a ver com inveja, tá? Que já tem muitos vídeos aí falando para você não contar as coisas para os outros, porque podem colocar inveja, energia pesada, energia ruim aí sobre você. Tem isso também, mas a questão aqui é outra coisa que pode te prejudicar muito mais, tá? E eu vou falar aqui nesse vídeo porque você não deve fazer isso e o que você deve fazer ao invés de sair contando tudo aí para os outros. E para você entender como isso te prejudica, eu vou explicar aqui o que é a dopamina, que é um hormônio ou neurotransmissor que libera uma sensação de prazer logo após você fazer alguma atividade. Então, por exemplo, quando você ouve uma música muito boa, vai liberar muita dopamina aí no seu cérebro, vai te dar aquela sensação boa. E a maioria das pessoas não sabe o que é dopamina e muito menos como usar. Por isso que a maioria das pessoas usa a dopamina de forma aleatória e por isso elas não têm resultado. E uma das formas mais ineficientes de usar a dopamina é você falar em vez de fazer, porque falar é uma coisa que libera muita dopamina. Então, quando você fala em vez de fazer, você já está gastando a sua dopamina aí antes mesmo de ter algum resultado. Então, é por isso que você não pode contar os seus planos antes de você, pelo menos, fazer algo, tá? Não tem nada a ver, então, com inveja, que os outros vão colocar olho gordo, e sim com você mesmo que está desperdiçando a sua dopamina. Inclusive, esse negócio de inveja, de olho gordo, que estão colocando energia negativa, é uma desculpa aí muito usada pelos fracassados, porque as pessoas fracassadas, elas não têm a autorresponsabilidade. Elas gostam que outras pessoas sejam culpadas pelo fracasso que ela mesma está causando, tá? E um desses maiores fracassos é você liberar sua dopamina de forma aleatória. Eu vou dar até um exemplo aqui de um colega meu que, uns 6 meses atrás, ele viu meu canal no YouTube. Ele falou assim: olha, é legal o canal no YouTube, hein? Eu tô pensando em fazer um canal também. Eu peguei e falei pra ele: não, legal, vale a pena, faz sim o canal, é muito bom. Aí ele: não, já tô vendo aqui, ó, que eu quero fazer um canal de estoicismo, canal dark. Aí eu incentivando ele, né? Eu falei: não, muito bom, faz isso aí. Aí ele: não, já sei de tudo, vou fazer com IA, que é automação e não sei o que, né? E eu apoiando ele, né? E aí, quando foi esses dias, eu falei pra ele assim: e aí, já criou o canal? Ele: não, eu tô vendo aqui qual ferramenta eu vou fazer, tô escolhendo a IA, qual que eu vou fazer o roteiro, né? E tudo mais. Então, no caso dele, por exemplo, ele contou pra mim, que sou uma pessoa que não fiquei com inveja dele em nenhum momento, pelo contrário, eu apoiei ele, mas o fato de ele estar contando, ele já tá gastando a dopamina dele ali, e depois você não tem mais aquela vontade de fazer, porque você já liberou a sua dopamina ali, para que você vai querer fazer depois, né? Então é assim que funciona o nosso cérebro. Por isso que, em vez de, por exemplo, ele contar para mim que ia criar um canal de estoicismo, um canal dark, né? Ele me contou todos os passos ali que ele ia fazer, mas só que fazer mesmo ele não fez nada até hoje, né? Já passou vários meses aí. O que compensava mais ele fazer? Ele criar um canal, já colocar o nicho ali certinho, estoicismo, canal dark, começar a fazer pelo menos alguma coisa simples, né? Uma thumbnail, um roteiro de um vídeo. E aí, quando ele tivesse esse canal pronto, aí sim ele poderia me contar: olha, fiz tal canal. Que aí é muito mais eficiente, porque ele gastou a energia dele, a dopamina, fazendo alguma coisa. Né? Depois de ele ter feito ali, vai liberar uma sensação boa, que libera normalmente, assim que você faz uma atividade, né? A não ser que essa atividade não seja muito prazerosa, né? Que também é um dos motivos das pessoas fracassarem, que elas não encontram prazer em fazer tais atividades. Elas encontram o prazer mais em falar que vai fazer aquilo do que em realmente fazer. Inclusive esse negócio aí de canal de estoicismo, que estava muito na moda aí, canal Dark Estoicismo, usando IA, usando tudo automatizado, eu vi que estava sendo uma grande modinha aí, que as pessoas elas estavam sentindo mais prazer em ver os influenciadores falando como que devia fazer e que tudo era 100% automatizado, do que em realmente ir lá e começar a fazer um canal, fazer um roteiro, fazer uma thumbnail, pensar em conteúdos pro canal. Então é uma das formas também de a pessoa desperdiçar a dopamina dela, ficar vendo um montão de vídeo aí em vez de realmente fazer.
Por isso que se você entrar aí no YouTube, você vai ver um monte de vídeo com várias visualizações, vários comentários de pessoas falando assim: nunca conte seus planos, é, cresça em silêncio, porque são pessoas fracassadas que estão assistindo aquele vídeo e achando que a culpa é de outras pessoas que estão colocando inveja nelas, tá? Sendo que elas que estão usando a dopamina de forma aleatória. Então, o que é melhor você fazer em vez de você contar para as outras pessoas o que você vai fazer? A melhor coisa é você usar a sua dopamina após você trabalhar, tá? Então, por exemplo, eu vou dar aqui o meu exemplo de quando eu comecei a trabalhar com sites, né, que é a minha principal fonte de renda hoje e que eu tenho muito sucesso com isso. Eu tinha muita preguiça de fazer artigo, na época não existia ChatGPT, e dava muita preguiça, era uma coisa, não era prazerosa, eu não gostava mesmo, e eu tinha que criar artigos ali e tinha que enviar tráfego para os meus sites, né? Daí eu fiz o curso do André Burick, que ele explicou tudo isso sobre o que é dopamina e a melhor forma de usar. E a melhor forma de usar naquela época que ele me passou era eu fazer uma atividade prazerosa após eu executar aquela atividade que não era prazerosa ali no momento, que era criar os artigos para o meu site, mas que ia me dar um resultado muito grande depois se eu fizesse. Então o que, que eu fiz? Eu fui num sacolão ali perto da minha casa, né, o sacolão da Ângela. Eu comprei um saco de laranja lá esse dia. E aí eu peguei e fiz um suco de laranja, aquele suco ali naturalzinho, delicioso, e eu deixei assim em cima da mesinha e comecei a criar artigo. Cada artigo que eu produzia, eu tomava um gole do suco de laranja. E aí eu fiquei fazendo isso, fazendo, até que depois eu não precisei ficar tomando mais esse suco de laranja, tá? Que o suco de laranja era a dopamina, que era a recompensa ali, após eu fazer a minha obrigação. Né? Hoje em dia eu já faço isso sem precisar dessas técnicas, porque eu já tenho prazer no meu trabalho, né? Tanto de criar artigo, mandar pessoas para o meu site, já me dá prazer, porque eu já vejo agora o dinheiro em dólar na minha conta, né? Que eu já trabalho ganhando do Google, que paga em dólar. Então eu vendo aqueles dólares já é minha dopamina, não preciso de nenhuma outra técnica. Tá? Então essa é uma dica aí muito boa para você fazer, que você vai ser muito eficiente fazendo isso. Você vai ter uma recompensa após você trabalhar, após você fazer a sua obrigação, tá? E se você continuar aí contando as suas coisas para os outros, contando o que você quer fazer, você está liberando a sua dopamina antes de você não trabalhar nada, você nem fez nada e já está contando para os outros, tá? Então você tem que trabalhar primeiro, após você trabalhar, você se permite ter uma recompensa. E aí vai fazendo isso, até você sentir prazer no seu trabalho. Aí você vai trabalhar e você não vai precisar contar para ninguém. As pessoas mesmo já vão ver o seu resultado e elas vão até te admirar, porque elas vão ver que você se tornou uma pessoa de sucesso. Agora, para finalizar aqui, eu vou falar uma situação em que é bom você contar para as pessoas, tá? A primeira situação é quando você já tem uma coisa que você já vai fazer de qualquer jeito. Então não tem nenhum problema você contar, né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem no ano que vem e essa viagem já está marcada, já está com todas as passagens compradas. Não tem nenhum problema você contar para os outros, né? Pelo menos eu não vejo. Nessa minha última viagem que eu fui para o Chile mesmo, eu contei pro pessoal ali, contei para várias pessoas, falei que eu ia, até postei lá minhas coisas, né? Eu indo também, eu ali no aeroporto, e não teve nenhum problema. Se tinha alguém com inveja ou não, isso não vai me afetar. A passagem já está comprada, já comprei os pacotes, tudo também. Né? Então, essa é a primeira situação, uma coisa que você realmente vai fazer, que já está programado, você já pagou ali, não tem nenhum problema você contar. E a segunda situação é quando você vai contar para uma pessoa que vai realmente te ajudar com esse seu objetivo, tá? Vou dar até o meu exemplo aqui, que eu comecei a trabalhar com afiliados da Shopee. E eu conheço um cara que ele trabalha já com isso. Então eu contei para ele, falei, olha, eu tô começando aqui com esse negócio da Shopee, você tem alguma dica aí para me dar? Ele, claro, faz isso, isso, isso e isso. Aí eu peguei e segui tudo que ele falou ali e foi muito bom, deu um resultado muito bom. Ou seja, eu contei para a pessoa certa, né, para a pessoa que ia me ajudar. Então eu não vou começar a trabalhar com coisa da Shopee e vou falar isso com o meu vizinho que é motoboy. Às vezes, ou o cara não vai entender nada, ou ele vai falar que é uma loucura isso, porque não é uma coisa que está
na realidade dele, ele não trabalha com isso, tá? Então, você contar para as pessoas certas é uma coisa muito boa, tá? É até bom você contar. Por exemplo, também você está com algum problema aí muito complicado. A melhor pessoa para você contar é um psicólogo, alguém que vai te ajudar, um terapeuta, algum coach, algum mentor. Agora, você, às vezes, você vai contar para um amigo seu, um amigo seu não vai entender nada, ou sei lá como ele vai te tratar, né? Então, você contar para as pessoas certas é uma coisa muito boa. E também você contar uma coisa que está programada também não tem nenhum problema com isso. Agora, você contar uma coisa que você está pretendendo fazer, sendo que você ainda não fez, aí sim é uma coisa que pode te prejudicar, porque você vai estar desperdiçando a sua dopamina, que é uma coisa muito ineficiente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aí na seção dos comentários, que eu vou ler e vou responder também. Se você tiver alguma outra sugestão de vídeo, pode colocar também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até mais.